Quem sofre com sobrepeso e obesidade sabe que é difícil emagrecer e ainda que se tenha muita força de vontade e motivação para deixar os quilos a mais, depois que eles são perdidos, o reganho de peso parece ser muito mais fácil e muito mais rápido não só de emagrecer, mas inclusive de ter conquistado o alto peso pela primeira vez. Mas por que será que isso acontece e como evitar o reganho de peso? Se liga aí nesse vídeo para saber um pouco mais. Durante o processo de reganho de peso, as nossas células responsáveis por armazenar a gordura acumulada, que são os adipócitos, elas vão aumentando de tamanho na medida que vão sendo preenchidas de gordura, o que caracteriza a hipertrofia das células adiposas. Só que em um determinado momento desse processo de ganho de peso, as células de gordura atingem um limite máximo de tamanho. E se você estiver comendo em excesso, na necessidade das células continuar armazenando ainda mais gordura do que sua capacidade máxima, elas se replicam, se multiplicam para possibilitar o acúmulo de mais energia, ou seja, de mais gordura. E conforme vão se comendo em excesso, as células de gordura vão aumentando de tamanho e quantidade para dar conta de armazenar toda essa energia que vem sendo consumida. Tanto é que um adulto saudável possui cerca de 15 até 25 bilhões de células adiposas. Uma pessoa com obesidade pode ter mais de 60 bilhões e com tamanhos até 50% maior. Ou seja, além de uma pessoa com obesidade ter mais células de gordura, o tamanho dessas células também é superior. Já no processo de emagrecimento, as nossas células de gordura, elas vão murchando na medida que vai se emagrecendo. Ou seja, o tamanho dessas células vão reduzindo, porém a quantidade, o número de células adiposas não diminui. E por mais que se emagreça e se torne uma pessoa bem magrinha, elas continuarão lá para sempre. E esse é um dos fatores que tornam o reganho de peso tão fácil e tão rápido. Porque para fazer as células adiposas atingirem um tamanho que elas nunca tiveram, é extremamente trabalhoso para o nosso corpo. E mais trabalhoso ainda é o processo para aumentar o número de células adiposas. É por isso que o ganho de peso, para se atingir um peso que você nunca teve, ele é lento. Ele não é tão rápido quanto o reganho. Porque no reganho de peso, as células já estão lá, elas já foram criadas. Todo esse processo trabalhoso para aumentar o número de células não existe mais, o que acaba tornando o reganho de peso muito mais rápido, porque como elas já foram criadas, é só enchê-las novamente. E não há como reduzir a quantidade de células de gordura. A partir do momento em que o número de células adiposas aumenta, elas estarão lá para sempre, não tem como reduzir. E aí, se um sujeito que havia demorado anos para atingir um determinado peso pela primeira vez, se ele emagrecer e não tiver bons hábitos de saúde, um estilo de vida saudável, em poucas semanas, em poucos meses, ele pode recuperar o peso que ele perdeu. E isso se dá justamente porque as células de gordura já estão lá. E aquele processo trabalhoso para aumentar o tamanho e o número de células não precisa mais acontecer. Ele vai pular essa fase. É por isso que o reganho de peso parece ser muito mais rápido do que atingir aquele peso pela primeira vez. Tanto é que é bem provável que você conheça alguém que já tenha passado por essa situação, ou talvez isso já tenha acontecido com você. Pô, Gu, então eu estou predestinado a sofrer com as consequências do reganho de peso para o resto da vida? Claro que não, porque só precisa se preocupar com isso quem não levar um estilo de vida saudável. Por isso que eu sempre digo aqui em consulta que o emagrecimento e a manutenção de um peso saudável são, na verdade, uma consequência do nosso estilo de vida. E é para isso que precisamos agir nas raízes, nas causas dos problemas que levam as pessoas à obesidade e à dificuldade para emagrecer. Porque senão a pessoa emagrece, retorna aos hábitos antigos e volta a ganhar peso. E isso acontece porque, na grande maioria das vezes, o processo e as intervenções utilizadas para emagrecer não eram sustentáveis. E aí, na medida que se deixa de seguir o que foi proposto, se torna aos hábitos antigos e o peso volta a subir aos valores antigos. Se você está emagrecendo e está preocupado com o reganho de peso,
você não está predestinado a retornar ao peso de antes. Inclusive, você nem deveria se preocupar com isso, achando que será um problema que deverá enfrentar. Não é isso. Mas você precisa manter um estilo de vida saudável. E isso é independente de já ter tido excesso de peso ou não algum dia. Você precisa ter um estilo de vida saudável, porque é o estilo de vida saudável que irá determinar a manutenção do peso saudável. E isso sim é para o resto da vida. Mas entenda que o estilo de vida saudável não te impede de comer o que você gosta, e muito menos significa fazer exercício por horas todos os dias, mas talvez te exija algumas responsabilidades com relação à atividade física e alimentação. Responsabilidades que podem ainda não fazer parte do seu dia a dia. E aí sim, essas mudanças talvez sejam necessárias, ok? Então só precisa se preocupar com o reganho de peso que não estiver preocupado numa mudança de estilo de vida. Fechado? Então é isso. Se você não compreendia o processo de reganho de peso, se isso era verdade, se era mentira, que isso acontecia com mais facilidade ou não, eu espero ter te ajudado a compreender um pouco mais sobre o assunto. E caso tenha alguma dúvida, é só escrever aí pra gente. Aí você já aproveita, se inscreve no canal e compartilha com as pessoas que você conhece que também se interessam pelo assunto. Fechado? Então um abraço e até nosso próximo vídeo.